Olá pessoal, bom dia. Eu sou o reverendo Baltazar Lopes Fernandes, pastor da Igreja Presbiteriana Central do Gama, aqui em Brasília, Distrito Federal. Nós estamos falando sobre os conflitos dentro da família. E eu quero falar nesta manhã acerca de um conflito que tem assolado muitos lares e tem feito com que muitas pessoas até mesmo rompam os seus relacionamentos, que são as finanças. Esta é uma fonte de conflito dentro de muitas casas. Então a Bíblia tem muito a nos dizer a respeito das finanças dentro do nosso lar. Então a palavra de Deus nos diz lá, através do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 10. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então o apóstolo Paulo aqui ele escreve ao jovem Timóteo a respeito do dinheiro e como nós devemos usar o dinheiro. Então ele aponta alguns perigos que o dinheiro, a tentativa do enriquecimento ilícito traz à vida e principalmente à fé. E a família cristã deve ter uma noção disso. Ela deve ter um pensamento claro a respeito de como administrar as suas finanças corretamente, para que não se transforme numa fonte de conflitos, de intrigas dentro do lar. E que o dinheiro não torne você, a sua esposa, a sua família, escravos e vivam para o dinheiro. Então nós precisamos entender alguns conceitos da Bíblia a respeito disso. Primeiro, nós precisamos entender que a vida vale mais do que o dinheiro. Essa é uma verdade das Escrituras Sagradas. Nós temos que ensinar isso dentro de casa, aos nossos filhos. Nós temos que ensinar que a vida em si é muito mais valiosa do que qualquer dinheiro que nós podemos adquirir. Então, nós temos que encarar como família que o dinheiro é um servo e não um senhor. E muitas famílias elas acabam invertendo isso e colhem coisas desastrosas disso. O dinheiro se torna o senhor daquela família e eles vivem em torno do dinheiro, né? Então ensine seus filhos a trabalharem, a viverem não para o dinheiro, mas ensine seus filhos a trabalharem e a viverem para a glória de Deus. Isso será uma fonte de alegria na vida deles. Um outro conceito que nós devemos entender é que a obtenção de riquezas não deve ser o nosso alvo. O texto que Paulo escreve, ele diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Porque ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, com este amor, eles acabaram então se desviando da fé e foram atormentados com muitos sofrimentos. E isso é verdade, isso acontece de fato, né? Uma sociedade sem Cristo, ela incentiva então as pessoas a colocar em primeiro lugar das suas vidas a luta por conseguir cada vez mais e mais. Não há limites e tudo tem girado em torno disso, destruindo os conceitos das famílias. Nós sabemos que precisamos de dinheiro, nós sabemos que ele é útil para nós, mas ele deve ser o nosso servo, sempre para nos servir e nunca para nos escravizar. Então o que nós podemos fazer? Eu quero dizer para você
que nós podemos lutar contra isso, contra o amor ao dinheiro que afoga as pessoas na ruína e na destruição, desenvolvendo uma vida devocional dentro do lar. Nós chamamos isso de culto familiar. E a Bíblia fala sobre isso lá em Deuteronômio 6, quando o Senhor incentiva então as famílias a se reunirem em torno da palavra de Deus e aprender dela os conceitos que nós precisamos ter para viver neste mundo de forma saudável e criar os nossos filhos de forma a que eles desenvolvam um amor ao Senhor e não ao dinheiro. Então, também desenvolva o perdão. É um outro princípio da palavra de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 15, nós vemos a parábola chamada parábola do filho pródigo. Quando o filho abandona a sua casa por motivos fúteis, mas lá longe do lar ele se arrepende e ele volta para casa e encontra um ambiente de perdão, de reconciliação. Nós precisamos aprender a pedir, dar e aceitar perdão, porque isso é uma necessidade vital para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde espiritual e até mesmo para a nossa saúde física, e isso é imprescindível dentro das nossas famílias. Então desenvolva o perdão, não tenha medo de pedir perdão, de aceitar perdão e de dar o perdão, porque é uma possibilidade que nós damos a um novo começo, uma nova chance a quem errou. E nós que fomos perdoados por Deus, sabemos o que ele significa. Também desenvolva o amor. O amor é extremamente necessário. O amor é desenvolvido em gestos, não só em palavras. Ele é desenvolvido em gestos de bondade, de compaixão e de perdão. Então desenvolva o amor, faça com que ele aconteça dentro da sua casa, dentro do seu lar, com a sua esposa, com o seu esposo, os seus filhos. Haja um ambiente de amor, porque tudo isso combate a ganância, combate o desejo desenfreado pelas coisas materiais, quando nós valorizamos o outro e valorizamos dentro daquilo que Deus considera importante. Então há uma fonte de conflito dentro do lar, que pode ser uma fonte de conflito extremamente danosa, que são as finanças, mas ela pode ser transformada numa fonte de bênção quando nós colocamos de acordo com aquilo que Deus preparou para nós, usufruirmos do nosso ganho justo e lícito diante de Deus. Que Deus os abençoe a sua família. Nós queremos aproveitar para dizer que este vídeo está no site da igreja, ipcg.org.br, também no canal do YouTube, o canal da igreja no YouTube. Você pode assistir este vídeo e demais vídeos que toda semana nós lançamos ali. Queremos também convidá-lo para que você esteja conosco, nos faça uma visita. Nós estamos aqui no setor central, no Gama, setor de igrejas. Nosso culto no domingo são às 9 da manhã e às 7 da noite. Será um prazer muito grande recebê-lo aqui conosco. Tenha um ótimo dia na graça do Senhor.